Fala, gente! Eu tô aqui com o Alessandro. A gente vai responder as questões do vestibulinho para ajudar vocês, tá? O Alessandro, ele é um dos meus alunos aqui do curso de revisão de matemática. Eu já vou abrir aqui, porque eu gosto de apresentar essa parte aqui sempre quando eu começo. Opa, já foi lá para frente, gente. Já deu a surpresa aqui. Eu gosto de começar apresentando essa parte aqui, que é a parte que ele realmente coloca lá no manual do candidato sempre, né? Inclusive nas aulas, todas as aulas que eu faço dentro do curso lá, o Alessandro viu isso, eu sempre coloco isso, porque você tem que lembrar que não vai estar escrito o assunto da prova. O que ele vai cobrar são as suas habilidades do ensino fundamental 2. Isso aqui eu deixo sempre bastante claro nas aulas e aqui agora para vocês também, para ajudar vocês, tá? Lembrando que aqui a gente vai tratar de assuntos que envolvem matemática. Por acaso, algumas vezes vai aparecer química e biologia, mas no finalzinho ali eu vou apresentar um resumo também para o pessoal de física para ajudar vocês aí durante o vestibulinho, beleza? Alessandro, qualquer dúvida você me pergunta aí. A gente vai responder três questões aqui. São questões da prova Ótimo. de 2015 e de 2016, se eu não me engano, tá? Acho que não coloquei, não coloquei. Mas para você ver aí, ó, já é a questão 3, tá? Dessa vez eu não coloquei aí o manual do candidato, não, é aquela abertura, aquela página inicial, porque aqui a ideia agora é só responder as questões mesmo. E se você ler a questão, conforme você vai lendo a questão, você vai perceber que ela é uma questão de cálculo, ou você pode só identificar os valores nas respostas ali, aí você vai falar assim, ó, opa, já é uma questão de matemática, porque a resposta é um número. Sempre que a resposta é um número, você vai ter que ter um processo lógico para chegar nesse número, né? Aí então você pode falar, será que eu vou responder ela agora ou depois? Né? Fala, pô, eu acho que tô bom na matemática. Geralmente a gente gasta muita energia para fazer cálculo matemático, e eu, quando faço concurso, essas coisas, eu gosto de fazer sempre a matemática primeiro, tá? Mas daí isso é individual de cada um. Porque depois, lá no final, se você está estressado de escrever, se você está estressado de ficar pensando na história, na geografia, cara, dados de geografia do ano passado para esse ano muda. Aí, se você não se atualizou, você fica pensando e gastando energia naquilo, cara. Na hora de resolver um cálculo, você tá com menos, você tem menos vontade. E acaba errando uma vírgula, acaba errando uma divisão, um Exemplo, zero. tem gente que prefere deixar os cálculos por último para não comer muito tempo na hora da prova ou do Uhum. teste. Ah, também Daí, tem esse processo mesmo. É, tem razão. Então, isso é de cada um. Eu curto fazer o cálculo antes, porque dentro da nossa cabeça a gente tem essa inteligência que é a inteligência lógica, e a gente gasta tanta energia na inteligência lógica quanto na inteligência corpórea. Para você fazer um exercício físico e resolver um cálculo, é muita energia mesmo. Tanto que no final da prova, no meio das provas, a galera tá comendo doce e tá querendo tomar água e dói o estômago de fome até no final, quando a prova é muito extensa, né? Bom, vocês tiveram uhum. até sorte, porque vai ser menos questões, né? Quando eu fiz a prova eram 50, no caso de vocês vai ser 40 questões, mas o tempo também ficou um pouco menor, tá? Inclusive tem no manual. Você já viu o manual, Alessandro? Uhum. Isso aí, não esquece, tá? E não esquece se a prova é longe da casa de vocês, não vão perder o horário, né? Porque é de domingo, é no dia da Copa, então pode ser aí que vocês acabam se confundindo, tá? Bom, você acho É, que e não vai. dia 15 que vai sair a coisa. Não pode esquecer que o dia 15 vai ser O mostrado local. os locais. O É. local e a sala e tudo, os números, aí fica tudo certinho, tá? Uhum. Mas vamos para a questão aqui, tá? Enquanto a gente conversou aqui, vocês podem ter lido essa questão aqui. Ela é uma questão que envolve formas geométricas. Vou colocar aqui uma forma geométrica que está na questão e vou ler ela com o Alessandro aqui, tá? Então, um artista pretende pintar uma tela que tenha o formato de um retângulo áureo, tá? Aí é um conhecimento que, se você já tem esse conhecimento na matemática, você já se liga. Mas se não tem, não tem problema, porque olha só, por considerá-lo mais agradável esteticamente dentro de todos os retângulos. Ele sabe que o retângulo é áureo quando há razão entre o comprimento de seus lados, vamos chamar o comprimento aqui de comprimento e altura, ou largura e comprimento, ou altura, enfim, coloquei o C e o H, tá? Daí ele vai falar assim, ó, quando ele mede uma proporção específica, que é essa daqui, ó, 1,618. Você lembra que eu dei essa aula para vocês? Hum. Eu falei da Os, proporção de ouro, lembra? sim, Massa, cara. Os, 1,9 lá pro um, corpo humano. daí a gente fez lá, a gente mediu minha mão e a gente viu que minha mão não estava na proporção, né? E um pouco, a gente mediu meu nariz também, por ser um pouco narigudo, ficou bem desproporcional. E esse 1,6 é o que mantém uma estética bonita, inclusive no corpo humano. E esse artista, sabendo disso, ele comprou então uma tela, só que é o seguinte, ele sabe que a proporção é essa daqui.
Mas como que é a proporção? A proporção, nesse caso aqui, vai ser a multiplicação desses dois lados, né? Ela tem que dar aquele valor, tá? Ou seja, a divisão de um pelo outro tem que dar aquele valor ali, É. não é isso? É, bom, eu já mandei essa questão aqui um pouquinho antes para o Alessandro. Qual foi o processo que você usou, Alessandro, para resolvê-la? Ah, no início eu olhei, mas eu reparei que parecia ser. Foi falado, então, é uma multiplicação. Então eu tentei fazer a operação inversa, que no caso é a divisão dela. É 1,6 dividido por 40. No caso, também pode fazer 1,618, porém vai ficar um número mais quebrado e extenso. Ah, tá, entendi. Para na hora de você resolver, né? Inclusive, É. se você olhar os valores ali, tem três valores próximos e tem dois valores bem distantes ali, tá? Uhum. Geralmente a prova tem isso mesmo, então pode ser que tenha dois valores que sejam uma resposta que esteja bem próximo. Você chegou a ver a resposta dessa questão aí ou não? Eu não te mandei, né? Isso daí eu não te mandei, Não, a resposta não, eu mesmo pesquisei. tá? Então seria assim, né? A parte maior dividido pela parte menor, tá? Então ela vai ser. Então ele fala ali, ó. Entre os comprimentos de seu lado. Um dos lados, o lado maior, qual seria? A altura ou o comprimento? Tanto faz. Só que o lado maior tem que ir em cima. Vamos considerar que a gente sabe essa largura dele, que é a parte de baixo. Então, o lado maior tem que ir em cima. Por quê? Você vê que essa proporção ela é maior do que um. Isso significa que o número maior está em cima. Quando ela é menor do que um, o número maior fica embaixo do quociente ali, tá? Então, por esse fato aqui, você já percebe que o maior tem que ser em cima. Então, será que ele me deu a parte maior? Sim. Então, eu falo que a parte maior é de 40 centímetros. Então, 40 centímetros é isso daqui, né? Beleza? Uhum. Centímetros, né? E a medida também. Pelo fato de ter a medida ali, você já sabe que a resposta vai ser em centímetros. Aí, então, eu vou dividir a altura pelo comprimento, e esse comprimento eu não sei, tá? Em centímetros vai ser aproximadamente. Gente, cuidado com o negócio de aproximadamente. Eu comentei isso nas outras aulas aqui já. O aproximadamente é para você não ficar dividindo para sempre, porque às vezes está dividindo uma dízima, né? Certo? E aqui nesse caso, o que acontece? A resposta, a proporção, quando você divide um pelo outro, você vai achar lá 1,618 ou 1,618. 1,6 tá bom já, né? Então, o que que você sabe aqui? Você sabe o H. Sabendo do H, aí você consegue responder, resolver isso daí, porque o H vale 40, o meu Czinho, ele vai ficar como a minha incógnita, que eu tenho que descobrir, e ali vai valer 1,618, né? E aí vai acontecer o que você falou, né? Ah, basta eu dividir. É claro, pelo fato de você já entender a proporção, você sabe que esse valor aqui é ele que tem que multiplicar pelo outro lado, né? Então seria É. esse lado aqui multiplicado por aquele lado que você. Hum. Dividido, perdão. Dividido por aquele lado que você tinha comentado lá. Então é isso mesmo, né? Por quê? Para diminuir a porcentagem dele. Então você pega esse número que estava ali e passa ele dividindo, e pega esse que estava dividindo e passa multiplicando, que no caso não vai ser ninguém, né? Aí vai ficar então essa continha bem aqui embaixo, ó. Deixa eu limpar um espaço. Deixa eu limpar o quadrado também, né? Que vai ser 40 dividido por 1,618, dividido por 1,618, isso é igual ao meu comprimento. Qual foi a resposta que chegou, Alessandro? Infelizmente deixei o caderno na mochila. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Mas ó, é que é assim, ó. Se você imaginar bem a resposta ali, ó, você pode ver aqui o que que é 1,618. Ele significa que essa parte de cima aqui, ela seria uma parte meia maior, Uhum. Algo parecido. 60% maior. Então É significa que algo. a parte de baixo vai ser 40% menor, tá? Se você realizar essa divisão, é claro que a parte de operação, de divisão e tudo mais, né, vai demorar um tempo, né? É mais fácil você dividir usando o 4 e depois colocar o zero no final, né? Zero. Só É. que ainda assim é extenso, tá? Você vai achar um valor lá de 24, eu não sei se você tinha se ligado nisso, a primeira vez que eu fiz essa questão eu errei ela, tá? De É, sim. 24,712 alguma coisa, tá? É, e daí é Centímetros. super extenso. Por isso que é aproximado.
Ou senão É você por isso que pode ele só fala cortar. aproximado, tá? E assim, ó, muitas pessoas que vão olhar essa questão aqui, pelo fato deles falarem assim, eu entendo a proporção. É só eu multiplicar a proporção vezes aquele lado ali. Não, você tem que se ligar que o jeito que ele equacionou o negócio, né? Qual que é um processo legal de responder as perguntas de matemática? Primeiro passo, você tira as informações. Tirei as informações. Pá, eu sei que tem uma proporção e o tamanho. Proporção e tamanho. E depois, você coloca esses dados numa maneira em que você consiga compreender eles. Exatamente aqui, ó. Se você falar isso em português, a razão da altura pelo comprimento é 1,6, 1,618. Então significa que a divisão deles dá a proporção que ele quer. Então, a proporção que ele quer é o resultado, tá? Inclusive, se você trocar qualquer um deles de lugar aqui, fica errado, né? E fica bem É. errado, e inclusive tem a resposta ali, tá bom? Se você olhar ali, tem a resposta. Se você fala, putz, porque eles fazem isso mesmo. Por quê? O cara acha que sabe, só que ainda assim Você vai ficar em dúvida fica em entre. dúvida. É. Isso daí é uma maneira de eles filtrarem os alunos, tá? Eu trabalhei com Uhum. criação de provas já, a gente filtra alguns alunos nesse tipo de método, né? E, inclusive, a questão não precisa ser de matemática, para ela ter uma cara de matemática, né? Essa daqui eu te mandei já? Não, essa daqui, Alessandro, eu te mandei É. Essa. ontem, não sei se você lembra disso. Sim, sim. O que seria isso daqui? Na outra aula também falei a respeito dessa questão. É uma questão que envolve a nossa noção lógica de espaço e de velocidade, tá? Inclusive, É é um um- exemplo é nossa casa, que daí, tipo, exemplo, quando você é uma criança pequena, o local parece ser maior do que hum, ele realmente é. Quando você tem uma noção maior, parece que ele vai ficando menor. que massa, cara. Por causa que as nossas passadas ficam mais rápidas, né? É. Verdade, cara, é uma ótima noção. Inclusive, não é só a casa, a cidade também. Eu lembro que quando eu fui embora da cidade aqui de Buri, e depois eu voltei, a cidade parecia menor, mas é porque também eu era mais adulto fora, né? Eu saí daqui adolescente, então Uhum. acabei crescendo também. E aqui essa questão é só uma questão que envolve isso, a nossa noção de espaço, e ele não tem nenhum número quase ali para você relacionar, basta você entender. Mas se você tem noção de matemática, você vai se ligar que os números aqui eles aparecem como se fossem velocidades, que é isso que ele coloca como a parte essencial, né? É isso que diminui as distâncias? Não, a distância continua igual, mas aparentemente tem essa percepção aí. E essa questão aqui, ela é de qual assunto? Matemática, física ou geografia? Ou história? Não sei, não se sabe. Porque, lembrando, né, ele não cobra as matérias, ele cobra as habilidades. É, é, é noção de espaço. Isso. Ele cobra habilidade, você tem uma habilidade física, com certeza te ajuda dentro do técnico ou do seu ensino médio lá, e é por isso que Sim. ele cobra esse tipo de questão, tá? E aí eu te mandei a 16. Vamos, Uhum. Vamos voltar ali e fazer aquela anterior antes, que eu pulei, que é essa daqui da parte que é uma questão que ela é de física, mas você não precisa saber quase nada de física para responder ela. Basta você ter uma noção de aquilo que você me falou antes da aula, como é que era, de proporção, de Aham. saber quantos multiplicar e dividir, tá? Seria assim, né? Uma companhia de latão é um grupo de teatro influenciado pela obra do Bertolt Brecht cujas peças criticam a sociedade atual. Os cenários são simples e despojados, que dão margem à imaginação da plateia, fazendo a cúmplice dos atores e, muitas ocasiões, parte do espetáculo. Então, eles trazem os atores para o espetáculo, né? Na Uhum. criação da atmosfera cênica, na peça da Ópera dos Vivos, a companhia utilizou 8 baldes de plástico vermelho, cada um deles com uma lâmpada de 150 watts no seu interior. Se todas essas lâmpadas fossem mantidas acesas durante meia hora ao longo da apresentação, a energia utilizada em watts por hora seria de quanto? Tá? Então, aqui a No ideia é. caso, Pode falar. a- é, eu ia falar da operação, mas pode continuar, pode continuar. Não, é porque agora, o que seria? Antes de fazer a operação, você vai tirar os dados, né? É. Primeiro, o que o Bertolt Brecht e a peça cênica e tudo tem a ver com a questão? Hum. Nada, né? Então, se você. Porque assim, isso daqui, o que ele é feito? Se você não tem uma noção muito boa de interpretar a questão, isso daqui é um tipo de filtro. Esse tipo de pergunta. Por que tem isso que não tem nada a ver? Era só ele falar assim, né? Eu tenho ali. São quantas? São 8, né? Eu tenho 8 Uhum. baldes pendurados, cada balde ilumina o negócio. Tá de branco isso aqui. Cada Tchê. balde ilumina com 150 watts por hora, né? Claro.
essa aqui é a medida, né? Em meia hora, Sim, quanto você gastou? Entendeu? Então, você consegue converter isso para uma linguagem. Só que antes de converter, você tem que tirar as informações. Espera aí. Então, são 8 baldes. E qual que é a parte de você converter isso numa operação? Você colocar ela lá, então, são 8 baldes vezes a quantidade de coisas que ele está pedindo. Nesse cem- caso aqui seria cento e a cinquenta 150, a lâmpada que é de 150 watts, tá? Então, se eu ficar ligado Hum, 8 vezes 150, vamos colocar já a resposta aqui, né? Sabe de cabeça essa? 1.200. Se 1.200. É. Isso. Se. Tá, são 1.200 watts. Beleza. Ora, Se eu isso ficar. que é uma coisa Não, importante. é 1.200 watts. Se ele ficar ligado por uma hora, 1.200. Porém, como só porém, vai ficar ligado durante meia hora, a você vai gente vai dividir ter que ele. gastar metade disso. E como é que você colocaria? É dividido por meia hora. Como é que você colocaria? 2. É, isso aí, mano, porque é metade da hora, né? Então seria é uma coisa assim, ó. É isso que é a noção lógica para você conseguir. E outra, cara, você saber esse negócio aqui no seu ensino médio, daí não importa onde você faça o ensino médio. Pô, você com certeza vai estar à frente de muita gente aí que não consegue fazer essa associação mesmo, né? Fala, pô, isso aqui é metade da hora. Então vai ser a metade dos watts ali, né? Então a resposta dessa é muito simples, né? É de 600 watts, tá? Inclusive, se você pegar em comparação à outra, essa daqui era mais simples ainda, né? E você já Uhum. percebeu, né? Tem uma historinha dentro da historinha que você vai pegar e tirar as informações, depois perceber qual que vai ser a operação. Então, nesse caso, foi uma multiplicação e depois fracionamento, né? Ou uma divisão por dois, igual você falou mesmo. Beleza? Eu tava com medo de você colocar aqui 0,5 aqui embaixo. Aí fica totalmente errado, tá? Não façam isso. Sim, sim. Então, vamos lá. Tá aí a outra questão, a gente já comentou sobre ela. E aquela questão ali, ó, essa questão, você acha que ela tem uma cara de ser uma questão de física, uma questão de matemática? Tá? Eu vou ler ela para você aqui, ó, se Hum, liga. Se hoje um filme pode ser armazenado na forma de um arquivo digital, no passado ele só podia existir na forma de rolos, contendo uma grande quantidade de fotografias, né? Conforme a figura. Para causar a impressão de continuidade, esses fotogramas eram projetados um por um a uma velocidade de 24 fotogramas por segundo. A cada 30 milímetros, se a cada 30 milímetros de fita de um filme existe um único fotograma, em uma animação de 3 minutos de duração, a fita terá um comprimento aproximadamente em metros de quanto? Essa pergunta ela é inteligentíssima, ela resolve hum, do mesmo jeito que aquela anterior, né? Acho que já deve ter se ligado nisso, de você ter que fazer proporção dentro de proporção e é. tá, então, qual que seria um assunto aqui? Primeiro que ele tentou puxar uma história do cinema, então já deu uma puxadinha ali. Tanto que tem bastante gente que fala que o vestibulinho cobra muito pouco de história por causa que ele faz isso mesmo. Na verdade, não, né? Ele consegue associar a história com bastante outras coisas ali. Tá? Então, aqui, ó, se a cada 30 milímetros, que é o que tem ali, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar os meus 3 minutos e vou dividir ele em quanto? É 60. Por quê? É o valor de um minuto. Tá, então, e aqui ele dá os fotogramas em segundos, né? Muito boa, tá? Uhum. Então, o que tá escrito aqui? 1 minuto. Então seria 3. 1 minuto não. Tá certo, 1 minuto. 3 Cento vezes 1 minuto. e... É. 80 segundos, né? Então a gente tem 180 segundos. Daí é multiplicação de 24 por 180. De 180 segundos? Isso. Eu ia falar o Hum. contrário. Eu ia falar assim, agora a gente divide esse daqui. Não, a cada segundo você vai ter 24. Então, em 180 segundos, você tem quantos? 180 Hum, vezes hum, 24. Eu não fiz essa multiplicação aí. Eu não fiz ela mesmo antes, tá? Como é que você resolveria ela aí? Tira o hum. zero, né? Ou não tira É, o zero, né? poderia tirar ou deixar mesmo, já que ele é meio relativo para. Entendi. Ele tá na direita, né? Mas eu não sei de cabeça essa, infelizmente. Eu não tô com papel aqui agora. Não, é sério, eu te mandei essa daqui e essa aqui eu não ia te Sim, mandar ela, sim. cara. Daí eu falei, mas é uma questão boa,
Porque isso daqui, ó, o que que seria esse fotogramas por segundo? Hoje em dia, ele é o frame da câmera. Porque você não armazena mais o vídeo desse jeito, você armazena digital, que é o frame, é quando ela abre e o Uhum. obturador fecha. E ele é bem mais rápido hoje em dia. Se eu não me engano, ele Sim, chega sim. a mais de 60, 120 por É, abertura. E aqueles celulares, o iPhone é muito mais. Eles filmam em câmera lenta, né? Coisa que não daria para fazer essa captura dos frames, né? Mas é muito legal fazer esse sisteminha aqui. Vamos sim, resolver sim. aqui rapidinho. Ajuda a entender. Também é algo de velocidade, Isso, puxa um pouco de isso. física, Uhum. É isso aí mesmo. Só a própria noção aqui, né? De tipo, igual segundo, o tempo. watts hora, metros por É. segundo, aqui fotogramas por segundo. Então é uma noção de que alguma coisa acontece no tempo. Isso é muito doido, né? Falando nisso, a Uhum. parte de física você gosta, né, cara? Sim. Eu tô sabendo já. Vamos tirar umas aulinhas de física aí, cara. Qualquer hora me dá um toque que a gente tem que dar mais aulas aqui. Tá? Só vamos fazer a multiplicação aqui, então. 8 vezes o Uhum. 4 que daria É, 16, daria 32. Sobe o 3. Um vezes o 4 dá 4, dá 7. 4, E depois vai ser duas vezes o 18, 18, que vai dar 36. 6. Do zero aqui no Daí, fim. no caso, vai ser a soma e na divisão. Não, não. E aí? Ah, daí, daí você vai somar 3.200. Não, 3, confundi aqui. Vai dar três mil trezentos e Peraí, primeiro a vinte. gente vai pensar na resposta. O É, que é a medida dessa resposta aqui? Lembra daquilo? milímetros. Tem a resposta é o tamanho. Então isso daqui é o tamanho, Uhum. certo? Então ele já por ser aqui, ó, 24 fotogramas. Então essa aqui deu 24 vezes, opa, cadê? Vezes o nosso tempo, né? Então, pô, é, 180. Então ele seria aqui seria. 24 vezes 180 dá tá 300, 3.320 Daí, no caso, se quiser, pode colocar o zero. Ah, não, já tá o zero, desculpe. milímetros. É. 3.300 milímetros em 3 minutos. Isso, é Daí porque no. agora eu vou dividir ele em 30. É, em- É isso? sim, sim. Se a cada 30 milímetros, e daí a gente vai pegar e a fita terá um comprimento aproximado em metros também, que é importante deixar claro isso. Boa. Para Obrigado. para saber, porque senão você pode confundir e deixar o resultado em milímetros, porque senão não vai contar, porque você não fez acho que seria a transformação dos valores. Uhum. Não, mas é porque aqui já tá, ela já tá aqui, né? Então eu vou ter É, que dividir isso daqui em 3, é isso? Isso, tá certo. Eu vou dividir isso daqui em 30, na verdade, e tirar os zeros ali. Daí ele vai ficar em 3. é, Perdão, deixa eu só fazer 300. uma limpagem aqui, Alessandro. Uhum, Mas isso é muito ruim, tá? De na hora da prova você começar a ficar trocando de lado. Eu tô trocando de lado porque eu tô te explicando aqui. É uhum, sempre bem bom você colocar organizado. Inclusive na parte de trás da folha geralmente é branco, para vocês usarem sim. ela para fazer os rascunhos, né? Tá, então vamos fazer aqui então 330, 32 3.320 é, dividido em por, por 30 30 que no milímetros, tá? caso, como a gente contém dois zeros, já dá para apagar, tirar eles da equação. Esses dois aqui? É, os dois zeros. E agora? Daí, no caso, vai ficar 11, 3, é, 0. São 0, 3, 2. 3. Daí, o 2 no caso, vai cair o 2, 19, 1. Eu não sei se daria coisa. Daí, no caso, teria que ter vírgula. Só que daí tá pedindo o número em metros. Peraí, eu Hum, acho que. Peraí. Eu fui indo junto com você aqui, ó. Nessa parte que ele fala assim, ó. ah, Se a cada 30 milímetros de fita de um filme existe um único fotograma. Tá, uma é, animação de 3 minutos. Daí a gente viu que dá 180 segundos. Cada segundo tem 24. Daí a gente viu isso daqui, tá? 24, perdão. é.
24 fotogramas. Então a gente conseguiu quantos fotogramas? Três mil mil trezentos trezentos e e vinte vinte fotogramas. A gente vai É, dividir eles agora para saber cada um dos fotogramas. Não, ele perguntou o comprimento da fita. é o tamanho da fita por metro, que no caso seria por. A gente tem milímetros. Não, cara, é isso que eu tô falando, cara. Porque aqui, ó. É que eu não lembro o valor de milímetros na taxa. Eu não Não, lembro calma, calma, quantos. calma. É que você tá pulando, pulando um passo dela, tá te confundindo. É Ah, porque tá, desculpa. aqui, isso, vai dividir por mil, claro. Ele vai vir bem aqui, ó. A vírgula, dividindo por mil. Tá? É. Só que antes disso, você vai ver ali que se a cada 30 milímetros da filme existe um único fotograma. Tá? Que seria isso daqui, né? A cada 30 milímetros, né? Uhum. Só que quantos milímetros você tem ali? A gente não sabe disso. Hum, Entendeu? A gente não sabe disso. A gente sabe quantos fotogramas tem. Entendeu a sim, sim. ideia? Isso daqui, 180 é o tempo em segundos. Isso daqui, o É. 24, é quantidade de fotogramas por segundo. Beleza? Então aqui vai ser a multiplicação, e daí dá fotogramas, essa quantidade aqui são quantos fotogramas eu tenho. Tá? E cada fotograma Ah, eu tenho nossa. quantos milímetros no fotograma? Eu ia dividir, não é a parte de dividir. 30. Então eu tenho 30 fotogramas para cada um, sacou? Hum, Aí eu sim. realizo uma multiplicação de novo. Vou colocar aqui embaixo. Eu estava estranhando mesmo, desculpa, Porque tá? agora que eu coloquei a medida aqui, não, é que você Sim, falou sim. para metros, daí eu falei, não, cara, calma, calma, calma. Daí é que agora que vai converter para metros, porque a gente não achou a medida Hum, ainda em metros, né? E verdade, realmente, verdade. e é esse processo, ó, aquilo que eu te falei da questão de matemática ser mais, gastar mais energia mesmo, né? Dá uma gastada assim, cara, você chega a suar resolvendo questão de matemática. Vamos ver aqui, ó. Então, vai realizando essa multiplicação, né? Ela não tá mais aqui do lado agora, eu já armei efetue, o zero eu vou pôr no final. Então é três vezes aquela encrenca ali. Três Sim. vezes dois. 6, Três vezes três, nove. Vezes três. 9, 9. 996. Eu coloco o Daí o zero zero. ali. É. E agora? Daí a gente faz a divisão por mil. Divide por mil. Peraí, são dois zeros aqui, ó. Ah, verdade, verdade, Vai dar verdade. aqui, ó. Sim, sim. E Daí o aí? resultado mais próximo que a gente tem, no caso, seria a B, que no caso é 90. 90. Isso, cara. Que daí é outra coisa para destacar, né? A fita terá um comprimento aproximado em metros novamente. Isso daí, essa questão aqui, inclusive a outra também foi por causa disso. A questão que eu fiz ontem também foi por causa disso, tá? A Uhum, ideia é essa, cara, é aproximado. E geralmente você vai querer forçar aqui um valor. Na hora que você falou que divide aqui, daí eu falei, caramba, então vai dar 130. Aí depois eu olhei e eu falei, não, não, calma, calma. Não é, porque daí eu tem um aproximado ali mesmo. Então, o aproximado, você vai ter vários valores ali, né? Inclusive, se sim, tivesse sim. o 1 metro não, gente, perdão, os 100 metros seria uma resposta mais próxima, né? Que deu noventa e É, nove metros. Tá? Então, 99 metros faz sentido agora? Poxa vida, acho que, imagina aquelas animação antiga que tinha aqueles rolões, né? Aquele rolo gigante. sim, sim. Era isso mesmo, tá? Alessandro, por enquanto é isso, tá? Se tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, não. Não? Cara, É, pode falar. que no caso foi isso, né? Tipo, de vez em quando a gente quer resolver rápido a questão, para ir para a próxima a gente acaba atropelando certas coisas, Uhum. esquecendo certas regras. É que aqui, como a gente estava conversando em duas pessoas, teve um efeito que é o efeito da conversa, que lá não tem, né? Hum, Então a gente conversou, daí tanto eu passei uma conversa para você, uma ideia para você, você me jogou uma ideia. Daí nesse processo a gente fica trabalhando então com esse sim, com o sim, cognitivo, daí você fica, opa, pera, pera, pera. Ou fala, tá, entendi, tá, entendi. Tá. Mas senão no dia da prova não vai ter isso, né? No dia da prova então você vai ter que gastar e depois conferir ainda. Você fala, pera, não tá fazendo sentido a resposta. A resposta ia dar 3 metros ali se a gente tivesse respondido. Daí eu falei, pera, 3 então metros? fiquei estranhando 3 metros também. de rolo é daqui, é o tamanho dessa sala, então, entendeu? Não dá, não teria como ser um filme muito de 3 minutos. Eu fiquei pensando nisso, tá? Mas enfim, cara, curtiu? Sim, sim. Curtiu? Tá, você finalizou ali, então, hoje, e eu vou te entregar, então, as questões objetivas, tá? Não é só para Ótimo. você, eu inclusive já fiz essa aula com mais alunos, mas eles não quiseram aparecer aqui. Mas aí eu vou te Hum, entregar as questões objetivas, tá bom?
Ok. para você já realizar do módulo 2. E hoje eu já coloco a primeira aula do módulo 3, parte do nono Ótimo, ano, ótimo. tá? Beleza? É porque quando eu fiz o questionário lá do cadastro de vocês, a parte do nono ano é a parte que era que todo mundo tava querendo saber ali, tava mais interessados. Mas se a gente não consegue recuperar o sétimo e o oitavo, não adianta nada do nono, né? É, que foi a parte que a gente mais perdeu. Uhum. Isso. Que é uma parte que eu acho bem importante de vocês, por causa daí do tal do Covid. Mas é isso. Valeu, gente. Valeu, Sandro. É. Foi um prazer, cara. Até mais.